Você sofre de enxaqueca? Então a causa pode estar no seu prato. Vou te mostrar 5 alimentos que podem desencadear enxaqueca. Muita gente nem conhece o número 3. O fato é que milhões de pessoas no mundo todo sofrem de enxaqueca. E muitas vezes a gente pensa primeiro em tensão no pescoço e nos ombros. E isso realmente é um gatilho comum. Mas o que muita gente não percebe é que a alimentação também desempenha um papel importante. Porque certos alimentos podem aumentar a tensão muscular, alterar a tensão dos vasos sanguíneos e até mesmo desequilibrar nosso sistema nervoso. E se já houver uma tensão pré-existente, esse estímulo pode ser exatamente o gatilho que ativa uma crise. Agora vamos analisar bem de perto os 5 gatilhos típicos. 1. Queijos maturados, como parmesão, cheddar ou queijo azul. Esses tipos contêm substâncias que podem influenciar nossos vasos sanguíneos. E as consequências são mudanças repentinas na largura dos vasos sanguíneos. E justamente essas oscilações são consideradas possíveis desencadeadoras típicas da enxaqueca. 2. Carnes processadas como salame, presunto ou bacon. Elas contêm nitritos e nitratos, que podem dilatar os vasos sanguíneos no corpo. E além disso, há outras substâncias que afetam fortemente a circulação. Isso também pode provocar uma crise. 3. E agora fica interessante, e isso com certeza vai surpreender algumas pessoas. Frutas cítricas, de fato, frutas cítricas, laranjas, limões, tangerinas ou toranjas são consideradas saudáveis. Mas elas contêm compostos que podem agir no nosso sistema nervoso de forma semelhante aos hormônios do estresse. E em pessoas sensíveis podem realmente desencadear crises de dor de cabeça e enxaqueca. Um copo de suco de laranja. Um copo já pode ser suficiente para algumas pessoas. 4. Você talvez já imagine, é o álcool, especialmente o vinho tinto. Ele contém uma mistura, uma combinação bem específica de substâncias que podem dilatar os vasos sanguíneos, estimular o sistema nervoso e ainda promover inflamações. E muitas pessoas afetadas conhecem muito bem essa relação. Basta uma taça de vinho tinto para desencadear dor de cabeça. Agora vem o número 5. Infelizmente, o chocolate, junto com a cafeína, aliás, vamos dar uma olhada agora. Aqui, vários fatores atuam ao mesmo tempo. Por um lado, o açúcar. Ele faz o nível de açúcar no sangue subir rapidamente. Depois ele cai de novo. E justamente essas oscilações podem também intensificar a enxaqueca. Por outro lado, o chocolate contém cacau e nele há substâncias que agem diretamente no sistema nervoso e podem alterar a excitabilidade dos neurônios. E por isso vale a regra: se você ama chocolate, prefira o chocolate amargo com alto teor de cacau. Isso porque ele tem menos açúcar. Mas isso só em pequenas quantidades. Assim você ainda sente prazer, mas como eu disse, seu nível de açúcar no sangue permanece constante. E por causa da cafeína. Isso também é muito importante, porque o cacau é uma substância semelhante à cafeína, que naturalmente também afeta os vasos sanguíneos e por isso pode causar dores de cabeça ou crises de enxaqueca. Por que esses alimentos têm um efeito tão forte? A chave está na interação entre os vasos sanguíneos, o açúcar no sangue e os neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias no seu cérebro que controlam como os nervos e as células nervosas se comunicam entre si. A serotonina, por exemplo, influencia o nosso humor e também o limiar da dor. Ela também pode aumentar e intensificar inflamações. A dopamina e a noradrenalina controlam a tensão e o estado de alerta. E quando os alimentos desequilibram essas substâncias básicas, isso pode agir no cérebro como um interruptor que desencadeia uma crise de enxaqueca. E além disso, ainda tem o efeito sobre a musculatura. Certos alimentos aumentam a tensão muscular no corpo. E se a sua musculatura do pescoço e dos ombros já está tensa, o que é tão comum, porque estamos sempre andando por aí tão tensos, basta um estímulo extra da alimentação para desencadear enxaqueca ou dor de cabeça. E por isso é tão importante não só prestar atenção à alimentação, mas também relaxar a musculatura regularmente. Por exemplo, com os nossos exercícios, com os nossos alongamentos da doutora Petra Bracht para a região da cabeça e do pescoço. Assim você pode aliviar a tensão de forma direcionada.
5 a 6 vezes por semana. Você deveria praticá-los. E então, os gatilhos alimentares também têm muito menos chance de desencadear uma crise. E o mais importante, nem todo mundo reage da mesma forma. Algumas pessoas toleram todos esses alimentos sem problemas, enquanto outras têm uma crise de dor de cabeça ou enxaqueca imediatamente. E isso depende muito da sua situação pessoal geral e do seu nível de estresse, também do seu equilíbrio hormonal e da qualidade do seu sono. Por isso, minha dica é: mantenha um diário alimentar e anote exatamente o que você comeu e quando a enxaqueca apareceu. Assim, você pode identificar facilmente o seu gatilho pessoal e agir de forma direcionada para evitá-lo. Então, resumindo mais uma vez, queijos maturados, carnes processadas, frutas cítricas, álcool e chocolate são ou podem ser desencadeadores típicos de enxaqueca. Atuam alterando vasos sanguíneos, variando açúcar no sangue e influenciando neurotransmissores. E no final das contas é o seu corpo que decide se esses alimentos realmente vão desencadear uma crise de enxaqueca em você ou não. Observe a si mesma, relaxe regularmente sua musculatura e encare sua alimentação como uma chave importante nas suas mãos. Porque a enxaqueca não surge só na cabeça, mas muitas vezes também no prato. Se conhece alguém que sofre de enxaqueca, envie este vídeo para ela. Com certeza vai te agradecer.